Então, continuando, pessoal, em relação aí ao diagnóstico, falando um pouquinho da cultura bacteriana, ela deve aí ser feita em meio não seletivo, no caso aí seria o H-sangue, e também meio seletivo para a Corynebacterium diphtheria. A identificação ela precisa ser feita, né? ela é feita aí através dos testes bioquímicos ou, quando necessário, também aí através do sequenciamento genético. Na verdade, o sequenciamento genético ele é necessário para identificar ao nível aí da espécie, né? Através aí do sequenciamento de genes e espécies específicos. Bom, mas de um modo geral, a identificação aí da bactéria, ela pode ser baseada na presença aí da identificação de cisteinase e também na ausência de pirazinamidase, tá? Que são duas reações aí enzimáticas que podem ser rapidamente determinadas. E os testes, né, de toxigenicidade, eles são necessários. Então, todos os isolados contendo aí a bactéria, eles devem ser testados quanto à produção aí de exotoxina. O método ouro, aí, padrão ouro, considerado para a detecção da toxina diftérica, é o teste de Elek. Mas um método alternativo aí também para a detecção seria a utilização da PCR para a gente identificar o gene que codifica a exotoxina. É uma outra forma também de se trabalhar e identificar aí, fazer a confirmação de linhagem toxinogênica, desculpa. Em relação ao tratamento, os aspectos aí mais importantes que a gente tem que levar em consideração ao tratamento da difteria é aí a administração precoce da antitoxina diftérica. Essa antitoxina diftérica, ela é utilizada aí como antídoto, né, na verdade, e ela é utilizada para neutralizar a exotoxina antes que ocorra a sua ligação, né, ou seja, a ligação dessa toxina com a célula do hospedeiro. Então, é muito importante, de forma precoce, a utilização, a administração da antitoxina diftérica aí. Bom, um ponto importante para colocar aqui para vocês é que a morte celular, ela torna-se aí inevitável após a toxina ter sido internalizada pelas células hospedeiras. Mas, se a gente consegue, né, de uma forma mais breve possível, utilizar a antitoxina diftérica, a gente consegue aí diminuir, né, essa progressão. Mas, se por acaso, né, já algumas células do hospedeiro já tiverem sido aí contaminadas, vamos dizer, né, por conta da ligação da exotoxina com a célula do hospedeiro, é claro que é inevitável, né, infelizmente, aí, a progressão significativa da doença. Isso pode acontecer. Mas, uma vez que há a suspeita, né, de difteria, né, o mais breve possível aí, a gente tem que utilizar. E a progressão, normalmente, ela pode acontecer por conta aí, das vezes, da suspeita de difteria, ela não ocorrer no início, né? Ou seja, começou os sintomas, já identificou que é difteria, entra com a antitoxina. E muitas vezes isso não acontece. Por isso, uma progressão aí significativa da doença, ela pode acontecer. A utilização da antitoxina diftérica não elimina aí o uso de antibióticos. Então, a administração de antibióticos ela é importante. Normalmente, a gente pode administrar aí a penicilina ou a eritromicina para eliminar a bactéria, certo? Um ponto importante que eu quero reforçar com vocês é que mesmo que os antibióticos, como no caso da penicilina e da eritromicina,
eles inibam o crescimento, levam aí à morte da bactéria, eles não são capazes de neutralizar a toxina difitérica que a bactéria já produziu. Então, por isso que os antibióticos eles devem ser utilizados aí em associação com a antitoxina. Então, a gente não pode utilizar nem somente a antitoxina, ou a gente também não pode utilizar apenas os antibióticos. Por isso que é importante essa associação, utilizar a antitoxina diftérica mais os antibióticos, porque a gente vai estar combatendo a bactéria mais o seu produto, que é aí a toxina, ok? Além disso, pessoal, é importante aí, né, que os indivíduos façam repouso e, por vezes, é necessário aí a abertura nas vias aéreas dos pacientes com difteria. Além disso, né, é importante comentar também que o isolamento também, além do repouso, o isolamento também é importante aí para prevenir a transmissão, ok? Um outro ponto importante que eu gostaria de tocar aqui com vocês é que após a recuperação do paciente, a imunização com o toxoide difitérico, ela é importante, ela é necessária, já que a maioria dos pacientes eles não conseguem desenvolver anticorpos protetores depois da infecção natural, né? Então é importante aí a realização também da imunização com toxoide difitérico. Em relação ao esquema de vacinação, né, a respeito aí da vacinação, então, pessoal, o esquema de dose, ele irá se dar aí nas idades, né, de 2, 4 e 6 meses e de 15 a 18 meses, bem como também de 4 a 6 anos, né, sendo reforço aí aos 4 anos. E após esse período, é recomendado um reforço a cada 10 anos com o toxoide difitérico. Normalmente, esse reforço ele é combinado, isso já vem nas vacinas, é combinado aí com o toxoide tetânico, ok? E já está bem claro, né, que a eficácia aí da imunização, ela vem sido, né, constantemente relatada. Então, a doença aí, ela acaba sendo restrita a indivíduos não imunizados ou que foram imunizados aí incompletamente. Caso o médico, né, faça o diagnóstico de um paciente que apresenta aí a difteria, as pessoas que mantiveram contato com esse paciente, né, contato próximo aí, elas apresentam o risco de adquirir a doença. Então, por conta disso, né, deve ser coletado das regiões da nasofaringe, por exemplo, amostras para que seja feito aí a cultura dessas pessoas que tiveram contato com o paciente diagnosticado com difteria. E deve aí ser iniciada imediatamente a profilaxia com a eritromicina ou penicilina, ok, pessoal? E, além disso, um outro ponto importante a ser destacado é que qualquer indivíduo que tenha tido contato e que não tenha completado todas as etapas de imunização para a difteria, ou até mesmo que não tenha recebido a dose de reforço nos últimos 5 anos, esse paciente, né, esse contato, né, do paciente diagnosticado, ele deve receber uma dose aí de reforço do toxoide. Tá? Todo mundo aí precisa ser imunizado. Então, as pessoas aí expostas, né, à difteria cutânea, elas devem ser tratadas também da mesma maneira. Isso é importante destacar isso com vocês.